Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje é um dia muito especial aqui pro meu canal, porque eu tenho uma visita, é a Jaque, minha amiga. Oi, gente. A Jaque é personal organizer e eu quis trazer ela aqui pro canal porque eu acho que a organização é muito importante. Acho que faz parte sim do que a gente conversa aqui no canal e a gente pensou em trazer um conteúdo falando sobre a organização e os móveis planejados. Muita gente que está passando por esse processo de obra, quando chega no finzinho da obra, começar a pensar em móveis planejados, vai no marceneiro, vai numa loja para dar uma olhada. Então eu acho que é legal que a gente traga esse conteúdo aqui para vocês entenderem o que vocês precisam visualizar, pensar antes de fazer a marcenaria. Porque marcenaria é um negócio que não é barato, é bem caro e depois de feito, para ficar mudando é complicado. Então é legal que vocês já pensem antes de fazer para não se arrepender depois. E a Jaque tá aqui para ajudar a gente a pensar e a entender o que a gente precisa fazer antes de fazer os móveis planejados. Vamos lá, vamos conversar com a Jaque. Então, pra gente começar, eu quero perguntar pra Jaque, quero que ela explique um pouquinho pra gente o que é o trabalho de uma personal organizer. Eu olho pra você ou eu fico olhando lá pra câmera? Faz os dois, olha um pouco pra mim, um pouco pra câmera. Tá. Vou continuar, depois você edita. Pra explicar como que é o trabalho de uma personal organizer, eu acho mais fácil explicar como surgiu essa profissão de personal organizer. Que nós não fomos educados a sermos pessoas organizadas, tá? A gente cresceu, principalmente mulher, né? Aprendendo que tem que ter uma casa limpa, que tem que aprender a fazer comida, porque você vai casar, você vai ter um marido, você tem que saber cozinhar. Graças a Deus, isso está acabando, né? E nós, mulheres, aí estamos conquistando o nosso espaço, todo mundo trabalhando fora, que complementa a renda da família. E o que acontece? As pessoas começaram a ficar malucas, porque é muita coisa, é muita demanda. Uma casa, quando tem filhos, trabalha fora, cuida de comida, cuida de tudo, né? Da saúde, vai treinar, tudo. Não é fácil. Por mais que tenha uma pessoa que ajude ali na casa, né? Não dá muito certo se você não tiver organização. Então foi aí que surgiu a profissão de personal organizer, tá? Com o intuito de ajudar essas famílias. Então, Jaque, foi quando as mulheres começaram a sair mais de casa mesmo pra trabalhar fora. Para trabalhar fora e tal. Entendi. Aqui no Brasil ainda é nova essa profissão, mas ela existe desde 83 nos Estados Unidos. Não é tão nova assim. Tem a minha idade. Já é uma jovem senhora. Já é uma jovem senhora. Aqui no Brasil, de um termo mais declarado assim, surgiu uma escola de organização, foi há uns 8 anos, mais ou menos, tá? E aí, então, o que é a organização? A organização é nada mais do que um método, né? Nada mais, nada menos do que um método. Então, você vai seguir alguns passos que vai criar um critério, estabelecer um critério para sua casa e seguir esses passos para que você também consiga manter essa organização no dia a dia e ter mais funcionalidade, mais praticidade mesmo no seu dia a dia. Bom, Ju, então respondendo aí a sua pergunta, o que é o trabalho de uma personal organizer? O que a gente faz? A gente entra na casa do cliente com esse olhar mais criterioso, né? Para estabelecer esse critério de organização. E não é um padrão, tá, gente? Não tem, Ju, na sua casa eu vou fazer o mesmo que eu fiz na casa da minha cliente. Não, porque Cada pessoa tem uma necessidade, né? as rotinas também são diferentes, a demanda, tem pessoas que são minimalistas, tem pessoas que são consumistas, tem um espaço menor para uma quantidade maior de coisas. Então a organização, o critério, ele vai ser estabelecido de acordo com a demanda daquela casa. Tá? É muito personalizado. Então a gente entra na casa da cliente, estabelece os critérios de organização, faz toda uma organização, porque tem gente que pensa que personal organizer é aquela obra bonitinha, né? Eu não preciso disso no meu dia a dia, é frescura. Muitas pessoas acham, ainda confundem, acham que é futilidade, e não é. A dobra bonitinha, perfeitinha, é um bônus que vem, sabe, na organização. Mas a gente tá lá para criar critérios que vão facilitar o dia a dia do cliente, para ele encontrar suas coisas, visualizar tudo que ele tem.
Já que você faz uma entrevista com o cliente quando você chega na casa dele, Faço. mais ou menos o que a gente faz no trabalho de arquiteto. Antes de fazer o projeto, a gente faz uma entrevista. Você faz isso também. Faço. Um bate-papo, né? Não chega a ser uma entrevista. Eu faço, na verdade, uma avaliação de ambiente. Eu marco com o cliente uma visita técnica, que eu chamo. Aí eu entro, eu vou pra olhar a bagunça. Então, tem até você sabe olhando as bagunças aqui de casa? Você vai ver uma bagunça aqui. É normal, não tem nada de bagunça aqui, não tem nada fora do lugar. Mentira. Mas eu entro na casa do cliente, é um momento que as pessoas têm vergonha. Você entra lá e a pessoa vai mostrar a bagunça dela. Abrir o guarda-roupa, É. abrir o closet, abrir as gavetas. E elas, ai, não repara na bagunça, fica toda cheia de dedos. Daí eu já quebro o gelo já. Eu falo, gente, eu vim aqui pra olhar a bagunça, não sei Se como, você organizar, deve ser você, né? né? Então aí eu vou e eu faço essa avaliação, tá? No ambiente, eu olho tudo, converso com a cliente, faço uma entrevista, vejo quais são as dificuldades dela e qual é o objetivo principal daquela organização. Porque tem pessoas que vê uma blogueira que teve uma personal organizer e ela quer pra ostentar. Uma personal organizer, eu quero bonito. Mas tem pessoas que necessitam desse serviço. Eu trabalho fora, de manhã eu saio de casa estressada, eu não encontro nada. Então, tipo, o meu trabalho é realmente investigar ajudar a família, né? A vida da pessoa funcionar melhor. Sim. Legal. Mas já, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está falando sobre esse assunto, o que tem a ver a arquitetura com a organização. Tem gente que pensa que não tem nada a ver, né? Mas essas duas profissões, elas se conectam, tá? De alguma forma. Por quê? No dia a dia de organização, com a minha experiência, eu vejo um profissional, né, de organização, ele vê aí as dificuldades que as pessoas têm no dia a dia. Sim. Então, tem muitas pessoas que, eu fiz o móvel assim, mas eu devia ter feito isso, porque agora eu não tenho espaço para aquilo. E tem Sim. muita essa dificuldade. Porque é assim, né? A gente como arquiteto, a gente faz o projeto, mas a gente não entende exatamente quais são as necessidades do cliente. É claro que quando eu vou fazer um projeto de interiores, eu faço divisórios de armário de cozinha, de closet, mas é diferente de você. Eu não entrei na casa dele, eu não vi todas as coisas que ele tem, quais são exatamente as necessidades dele, né? Por isso que eu acho que é muito importante realmente essa integração das duas coisas, das duas profissões, né, Jaque? Sim, é muito interessante quando você vai fazer esse projeto de organização, você contratar a consultoria de uma personal organizer para estar junto com a sua arquiteta, tá? Eu não tenho uma arquiteta só que trabalha comigo, não. Vou fazer uma parceria com a sua arquiteta em si, vou fazer uma parceria com a Ju para atender as clientes dela. E aí a gente vai entender toda a demanda da casa, eu vou com a minha equipe, tá? Na casa do cliente, aí a gente faz uma categorização de todos os objetos para entender. Uma coisa que é muito comum de acontecer, que é um exemplo que eu posso te dar aqui, é sobre a profundidade do armário. Acontece muito, gente, que as pessoas não sabem que cabide tem medida. Eu acho que cabide é cabide. E não é bem assim, Eu tá? não sabia. Você não sabia? Sabia que tinha infantil e adulto, mas não Uhum. tinha várias medidas para adultos, por exemplo. Tem várias medidas. Porque o que acontece? O cabide, quando você pendura uma roupa, se ele for maior do que o seu tamanho, ele vai marcar a manga. Não vai ficar aquela marca do cabide? Sim, fica mesmo. Então tem várias medidas de cabide que é de acordo com o seu tamanho. Então se o seu tamanho é PP, é um cabide, vai ser 39 centímetros. Se o seu tamanho é P, vai ser 40 centímetros. Então tem vários. Do adulto tem de 39 centímetros a 60 centímetros, que é o cabide de obeso e tudo mais. Aí tem de 48, que é para GG, enfim, vai até 60 centímetros. Então se você faz um planejamento no seu armário e coube lá o cabide das suas roupas, mas o seu marido, ele é forte, ele é grande e o cabide dele é de 60 centímetros, o que vai acontecer? Vai colocar o cabide dele lá, a porta não vai fechar. Aí a gente faz a porta de correr e a porta fica pegando na manga do paletó, por exemplo, né? Fica enroscando E na manga. a porta não fecha direito porque fica enroscando ali. Exatamente. Isso daí, então, é um problema muito comum. Outro problema comum que tem é a profundidade da gaveta. Hoje em dia tem muitas gavetas. Não sei se as pessoas contratam aquelas lojas que fazem um móvel planejado numa medida padrão, que é diferente de contratar você, Sim. arquiteta, né? Do que contratar a loja. E as gavetas são tão rasinhas que não cabe, tipo, 3 camisetas, 4, acabou a gaveta.
tá? Então aí só a gente tem dificuldade para organizar, porque o cliente tem um monte de gaveta e aí E que não consegue colocar E a nada. gente vai dobrar, fazer a dobra da Personal Organizer, que é para otimizar o espaço, a gente coloca na gaveta no modo arquivo e não em pilha, né? Então quando a gente vai colocar... Acho tão chique esse modo arquivo. Você me ensina a fazer isso de modo arquivo já? Bom, vou ensinar, já. A gente pode fazer um vídeo se o pessoal gostar. Eba! Então a gente coloca no modo arquivo e não dá nem pra colocar no modo arquivo, porque se eu for pôr uma colmeia organizadora, que também traz praticidade pra pessoa, a colmeia tem 12 centímetros de altura. Então a gaveta tem que ter pelo menos 15, pelo menos uns 3 centímetros a mais. Se for aquela gaveta rasinha, já não dá. Então são essas dificuldades. Na cozinha também, tem tanta gente que tem aquelas panelas de fazer arroz que ninguém usa, compra e ninguém usa, sabe? Ah, eu tenho, mas eu não uso. E não tem onde pôr a bendita da panela, porque ela é redonda, o redondo ocupa mais espaço porque não pega os cantos, e o armário não tem profundidade, ou a altura da prateleira. Então essas coisas do dia a dia que a gente vai vivenciando, a gente dá uma consultoria e junto a gente faz um projeto personalizado para a demanda da sua casa. Então aí você se conecta, né? Você entra em contato com o arquiteto da pessoa, né? Do cliente. E vocês juntos vão desenvolver o projeto do interior dos móveis. Do interior né? dos móveis, Que é a o parte resto- importante. que é só o interior, só tipo ver as medidas, ver o tamanho do salto. A minha equipe anota todas as medidas. Por exemplo, se a pessoa Saltos. tiver 100 sapatos, A gente vocês tiram as medidas de todos os sapatos? A gente tira de todos para fazer personalizados, mas os chinelos, as rasteirinhas, as botas, tem aquelas botas de caninho baixo, que é de salto e caninho baixo. Ela ocupa uma altura assim, senão ela tem que ficar deitada na prateleira, né? Então tem armário também que tem três prateleirinhas de sapateira daquelas corrediças e a cliente tem um monte de sapato. Aí fica aquele sapato tudo empilhado, machuca o sapato, suja o sapato, né? Então tudo isso é verificado. Vocês estão vendo, né, gente? A diferença que faz de ter a ajuda de um profissional. Porque assim, eu como arquiteta, eu sei a divisão, de certa forma, de como ficaria bom. Eu já trabalhei com móveis planejados, então eu já entendo um pouco mais também de interior dos móveis. Mas a pessoa que vai lá e tira todas as medidas e conta a quantidade de peças que você tem para fazer uma coisa muito mais personalizada, é bem diferente, né? Vale muito a pena. Ô Jaque, e é importante que cada objeto que a gente tem em casa tem um lugar específico para ser guardado? Sim, essa é a regrinha básica da organização. A gente costuma falar num termo bem simples para as pessoas entenderem que dentro da nossa casa, cada objeto tem que ter a sua casinha. Ah, que legal. Porque aí cada coisa volta para o lugar. Você usou uma tesoura, você sabe que a tesoura tem que voltar para aquele lugar. E por que isso é importante? Porque você, que mora só você e o seu marido, sabe? Não tem tanto isso, mas uma casa que tem 3 crianças, né? mãe, onde que tá isso? Mãe, onde que tá aquilo? É uma loucura, velho. Nossa senhora. Então aí, se você estabelece esses critérios e cada coisa na sua casa tem uma casinha e você educa as pessoas da sua A casa. usarem e guardarem, né? Porque não guardar. adianta nada ter um lugar e não educar as pessoas. Né? Exatamente, porque não adianta nada pegar e colocar de volta. Então isso é importante, tá? Para que tenha esse critério de manutenção da organização. E o que isso tem a ver com os móveis planejados? Tem a ver que, por exemplo, se você faz ali um móvel, é uma penteadeira onde você quer colocar suas maquiagens e tudo mais. Aí você faz as divisórias lá da gaveta para colocar as maquiagens. E não tem lugar para colocar o pincel de maquiagem. Aí o pincel ele vai ficar desconexo, sabe? Sim. Ele não vai Quando vai você ficar for se longe. maquiar, você vai ter que tirar ele do lugar, depois voltar no lugar. Não é aquela coisa de você já ter tudo Já à ter mão, tudo ali na mão. Porque a gente agrupa por famílias. Então, maquiagem, na hora de se maquiar, tudo seu tem que estar ali junto. Não adianta estar uma coisa aqui e outra ali. Então, é aí que conecta tudo. Entendi. Legal. Jaque, e como que que dica que você daria, assim, pra gente planejar os armários, né, da nossa casa de uma forma em que a gente não se arrependa depois? Depois que os armários todos estiverem prontos, a gente olha pra cozinha e fala, nossa, devia ter colocado mais uma prateleira aqui. O que você dá de dica pra gente nesse caso? Tá. A primeira dica é então fazer essa consultoria com um profissional que ele vai colocar um espaço para cada coisa ali que você tem, então não tem como você se arrepender. Se tá tudo personalizado para você, é muito difícil você se arrepender. Um outro exemplo que eu posso dar para você
é a organização de quarto infantil. Por exemplo, os pais costumam planejar ali o quarto já pensando quando a criança ficar adulta, né, para ser mais econômico, Sim. porque a marcenaria não é barata, igual É. você falou, né? Então aí depois você acaba tendo que refazer o armário e não fica tão legal. Isso a pessoa pode se arrepender. Por quê? Se ela quer que a criança tenha mais autonomia para se vestir e tudo mais, aí o cabideiro é lá em cima, como que a criança vai ter essa autonomia? Ela vai estar sempre dependendo de alguém para pegar uma peça de roupa para ela. Então o ideal é pensar com esses critérios e colocar um cabideiro mais baixo De repente é o mesmo armário, a mesma estrutura do Isso. armário, mas de uma forma que a gente consiga ir mudando a altura do cabide. Ah, legal. Você consegue fazer isso. Então, tipo, não vai mudar essa estrutura do armário, mas você vai conseguir ir aumentando. De repente, pode até ter em cima, você que entende melhor, uma prateleira em cima do cabideiro, mas que ela possa ser tirada para subir o cabideiro, no caso. Entendi, sim. O que eu não sei o nome do Isso que caso. você falou da criança ter essa autonomia, hoje em dia está sendo muito falado, né? A gente tem o estilo de quarto que chama montessoriano, que é um estilo exatamente que induz, né? Que faz com que a criança seja mais, como é que a gente fala? Independente. Mais independente já desde pequenininha mesmo. Então a cama já é mais baixinha, os livros, os brinquedos não ficam guardados em cima do armário, fica tudo mais baixo, numa altura que ele consegue pegar e guardar. Ah, eu acho massa. E aí o armário também é bem interessante que siga essa linha, né, Sim. dessa questão de dar autonomia para as crianças na hora de organizar. E eu acho que isso é muito legal, exatamente linkando com o que a gente estava falando anteriormente. Quando a gente já vai educando, né, a criança desde pequenininha, quando ela estiver maior, ela já vai saber. Pegou da casinha, guarda na casinha. Né, Jaque? E aí então o arquiteto ele vai pensar num modelo que quando a criança tiver um pouquinho maior, consiga aproveitar aquele armário para não ter mais gastos financeiros, mas esses ajustes são internos e coisa mínima, que não exija tanto investimento assim. Sim, legal. Jaque, e até agora a gente falou bastante a respeito do closet, né? Que eu sei que é um espaço bem complicado para as pessoas conseguirem se organizar. Mas um local que eu também vejo dificuldade aqui em casa mesmo, porque é um apartamento pequenininho. Então a gente tem bastante dificuldade para conseguir guardar todas as coisas que a gente tem dentro dos armários que a gente tem em casa. Qual é a dica assim, que você dá e o que você acha que a gente poderia fazer também nos outros ambientes para melhorar o nosso dia a dia mesmo, na cozinha, por exemplo? Tá. Na cozinha também, gente, tem muita dificuldade na cozinha. Todos os ambientes têm dificuldades. As pessoas, às vezes, tem uma prateleira que é muito baixinha, focada ali, aqui vai ficar copo. Só que se a pessoa tem um jogo de copo diferenciado que é mais alto, não vai caber aquele copo ali. Aí então vai ficar todos os outros jogos de copo ali, e aquele jogo em especial vai estar lá na prateleira de prato. Sabe? Não tem. Então, por isso que é importante, a dica principal mesmo que eu dou para qualquer ambiente é essa consultoria. É esse planejamento. E se você não quer investir nessa consultoria, o ideal é que você faça essas medidas. Você mesmo coloca a mão na massa e tira as medidas ali dos copos, dos pratos. Tá? Categoriza. A dica que eu dou é você categorizar. O que é categorizar? Ó, numa prateleira vai ficar só copos, coloca todos os seus copos juntos e vê qual é o mais alto. Sabe? Coloca todos os pratos. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade na parte de pratos? Tem esses pratos modernos, quadrados e maiores, às vezes a profundidade. Na profundidade, né? Aí já ouvi fica dizer que acontece isso. a borda do prato pra fora. Eu peguei esse problema numa cliente E era uma casa nova, tinha acabado de fazer os móveis. novinha, tinha acabado de fazer os móveis. E não tinha E ela não te profundidade. contratou antes, né? Pelo visto. Não contratou. Aí a gente chegou lá, o que a gente teve que fazer com os pratos dela? Colocar embaixo lá junto com as panelas. Nossa. Nada funcional, gente. Não fica funcional nem pra você no dia a dia, porque você mesmo fica perdida na sua própria cozinha. É porque prato geralmente fica mais fácil em cima, fica mais à mão, né? Então, a gente sempre tem uma lógica, por exemplo, copos, o armário de copos vai ficar perto do filtro. A prateleira de formas de bolo vai ficar próxima do forno.
a gente tenta usar essa lógica pra ficar mais fácil, sabe? Entendi. E aí a pessoa fica perdida na cozinha porque tem a forma de bolo que tá lá naquele armário. Sabe aquele armário? Sei. Lá no alto, em cima da geladeira? Então, Que aí você é uma forma que você usa sempre, Sempre. você tem que estar sempre subindo no banquinho pra pegar, porque é o único lugar que cabe aquela forma, sabe? Então esse planejamento é muito importante. Se você não quiser investir nessa consultoria, faça você mesma, agrupe as coisas, vê o que você tem mais utilidade, o que você quer mais à mão e faça aí essas medidas junto com a sua arquiteta, pede ajuda, enfim, tá? Porque vai ser muito importante para qualquer ambiente, na verdade. É, da porque os casa. móveis planejados é uma coisa personalizada, né? É. E não adianta nada você paga caro pra ter um móvel planejado, que é uma coisa que é pra ser personalizado pra você, e não fazer esse levantamento das coisas que você tem em casa, né? Que na verdade aí fica um armário planejado que não foi planejado. É, tipo aqui em casa a gente tem um armário alto em cima da pia, né? E aí a gente tinha os copos, em cima os pratos, e entre os pratos, os copos e os pratos ficou um vão grande. Porque não colocaram uma prateleira entre as duas, que daria pra aproveitar melhor. Então a gente foi e fez depois uma prateleira e colocamos ali pra poder aproveitar o espaço. Sim, porque você coloca coisas que você usa também Isso. diariamente. É. Eu peguei uma cliente que tinha esse vão e aí a gente foi, ela tinha assim, de largura, né, que fala, ela não tinha muito espaço. Então não cabia o jogo de prato de sopa, o raso de refeição comum e o de sobremesa. Não cabia, o de sobremesa ficava junto com os de sopa, um em cima do outro. E só que de altura, Tinha bastante. Tinha bastante. É o que acontecia aqui em casa. sabe? Aí o que a gente fez? Eu falei, vou colocar um produto organizador, que é aquele aramado que a gente coloca na cozinha. Mas e coloca o aí, prato em linkando isso, é um gasto extra que a pessoa vai ter. É um né? gasto extra. Acabou de investir nos armários caros, E aí tem não que investir pensou em antes de organização. fazer, aí tem que comprar coisas extras pra conseguir organizar. Para poder otimizar esses espaços. Só que aí veio o problema nessa cliente, porque o organizador, o aramado, não coube no armário, não de assim, de profundidade. Ele ficou para fora, não deu para fazer isso. Então a gente teve que separar e os pratos de sobremesa não ficaram junto com os pratos. Tipo, nada funcional. Não Aquele ficou organizado espaço. do jeito que você queria. É, do jeito que eu queria. Isso me frustra, gente. Me frustra demais, A não. organizadora fica se corroendo por dentro. Mas prato é aqui, tem que ser aqui. Brincadeiras à parte, mas a gente sofre, viu? De ver que não dá pra ficar uma coisa que deveria ter sido pensada com carinho, personalizada para aquela família, foi feito de uma forma tão padronizada. E hoje em dia tá muito comum esses atendimentos robotizados, né? Tipo, tudo igual para todo mundo. Então por isso que eu prezo muito essa coisa de atendimento humanizado, Personalizado. personalizado, entender de fato as necessidades daquela família. A jaca é das minhas. É um atendimento humanizado, É. né? A gente é humano, a gente gosta de ir pra lá, de sentir. Verdade. Entender qual as necessidades das pessoas, né? É. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado da minha visita, porque eu fiquei muito feliz de ter uma visita aqui no canal. A primeira visita, assim, Ó, coisa me muito senti maravilhosa ter uma visita no meu canal. Quem gostou do assunto também, queria pedir que deixe um comentário aqui embaixo se tiver algum outro assunto a respeito de organização. A Jaque volta para falar um pouquinho mais com a gente. Não deixa de seguir a Jaque também lá no Instagram dela, vou deixar aqui embaixo o Instagram dela. E aí vocês vão lá seguir, vira e mexe, ela tá dando dicas todo dia, ela dá dicas muito legais no Instagram dela. E me segue no meu também, tá? Vou deixar o meu aqui embaixo. E, o que mais, Jaque, que eu ia falar? Acho que só, né? Era isso que eu tinha falado, que a gente ia falar? Acho que é. Mas então foi isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que são desorganizadas, estão precisando de uma ajudinha aí na organização da casa. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau! Adorei. Será que ficou bom?